quero agradecer aqui o convite, Flávia, e vamos iniciar o nosso painel. O painel Lixo Tem Remédio, a hora do descarte consciente. Aqui nós temos os nossos convidados hoje. Eu quero agradecer a presença deles. Então, a gente tem o Itamar Carvalho Júnior, do Sindusfarma, o João Redondo, que é professor e consultor, e o José Agostini Roxo, da BHS. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Tudo bom? Tudo bem, Dani, e você? Tudo ótimo. Oi, Dani, tudo bem, Dani? Vocês podem se apresentar um pouquinho para quem está assistindo a gente, começando, eu acho que pelo Itamar? Dani, boa noite. Boa noite, Roxo, boa noite, Redondo. Prazer em revê-los. Temos discutido já há algum tempo sobre logística reversa e economia circular em geral. Bom, sou Itamar Carvalho, sou consultor jurídico do Sindusfarma, que é o sindicato da indústria farmacêutica, e um dos principais players, né, entidades do setor de medicamentos, que representando fabricantes, importadores, e esse é um tema que está sendo muito caro hoje para esse setor, de forma geral, e para a indústria farmacêutica em especial. Então, muito obrigado, em nome do sindicato, o convite para participar desse evento, que é super importante, realmente. E ontem e hoje, falando, né, líderes globais, falando sobre a questão de meio ambiente, e nós também aqui passamos o dia todo tratando do assunto. Então, o tema é super pertinente e, novamente, muito obrigado. Obrigada, Itamar. João, você pode se apresentar também? Claro, obrigado, Dani. Prazer rever o Roxo, o Itamar também, colegas aí de jornada, né, em toda essa agenda de logística reversa. Bom, eu tenho o prazer, né, de trabalhar nessa área há 23 anos, exato 23 anos. A primeira experiência com o meio ambiente foi em 99, quando fiquei responsável por fazer uma das primeiras certificações ISO 14000 no Brasil, em uma indústria de eletrônica. Desde então, assim, é uma atividade que nos últimos 15 anos tem sido minha atividade principal nas grandes organizações, seja como executivo, seja como consultor na área. Atuei depois da publicação da Lei Federal 12.305, né, que traz os princípios que estabeleceu a semente, né, não só da economia circular, desse tema que agora há pouco nós estávamos acompanhando aqui com o colega, mas também toda uma base jurídica, né, que permitiu que alguns setores se esforçassem para permitir que esses materiais retornassem à cadeia produtiva num país com as dimensões continentais que tem o Brasil, e isso eleva um grande desafio, seja para o setor produtivo, seja para o varejo, seja para outros players de mercado, e mesmo para o poder público, né, de organizar esse sistema logístico num país desse tamanho. Também sou professor na área de sustentabilidade e governança, trabalho há bastante tempo com esse tema, em alguns setores especificamente de logística reversa, uma experiência grande apoiando o governo estadual, governos municipais e governo federal na implementação de logística reversa, e tive o prazer, nos últimos 2 anos, de auxiliar uma grande empresa do setor de varejo farmacêutico a expandir o programa, estruturar o programa de logística reversa, à luz, né, de todo o decreto, de toda a legislação pertinente. Então, é um prazer estar aqui com vocês, trocar ideias, né, e falar um pouquinho dessa experiência. Muito obrigado. Obrigada. E José? Acho que a gente está... Está sem o som. Está sem o som. Desculpa, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Foi um prazer, né, estar participando aqui desse evento, junto com colegas que eu conheço há algum tempo, João Redondo, o Dr. Itamar, né, Dani da Felsberg. Vamos poder trazer aqui algumas informações de base sobre o descarte de medicamentos, né? Eu sou gerente geral da BHS, uma empresa que tem 20 anos no mercado, mas há 10 anos
já visualizou essa questão de que seria necessário dar um destino correto aos medicamentos e criamos, então, o programa Descarte Consciente, que foi pioneiro em difundir pontos de coleta para que o consumidor tivesse uma alternativa. Ao longo desses anos, acompanhei tecnicamente, desenvolvemos processos, né? Fui relator da norma de logística reversa de medicamentos, a 16457, e hoje venho trazer para vocês um pouco desse conhecimento, principalmente desse conhecimento básico de como descartar, o que descartar e onde descartar. Estou ansioso aí finalizar esse evento que foi maravilhoso, né, do Lixo Zero. Parabéns para todos. Obrigada. Bom, eu acho que a gente está muito bem representado nesse painel. É uma honra estar aqui para moderar o evento com vocês. Vocês sabem que o nosso evento trata do lixo zero, né? E eu acho que o mais legal da gente falar é que o lixo zero, ele não é algo utópico, né? Ele passa por uma mudança de comportamento do consumidor. Então, não necessariamente a gente vai ser um consumidor que não produz resíduo nenhum, mas um consumidor que produz resíduo de uma forma mais consciente. E eu acho que esse é o grande objetivo aqui do nosso painel, que é de trazer um pouco da visão de vocês sobre, como a gente tem aqui representante da indústria, alguém para trazer um pouco da experiência de como que funciona esse sistema na prática já há um bom tempo. A gente também tem o varejo aqui para contar as experiências. Eu acho que a gente está muito bem representado quando a gente fala em responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Porque o setor empresarial, que é quem é o grande responsável pela logística reversa, então, quando a gente fala de fabricante, importador, distribuidor, comerciante, ele precisa também do elo final da cadeia para trazer esses resíduos e para fazer a logística reversa acontecer, que é o consumidor, que eu acho que é grande parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje. Então, agradeço mais uma vez pela presença de vocês. E, João, eu queria começar por você. Você pode contar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência do varejo, o que você tem de visão em termos do setor? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente um pouco dessa sua experiência. Claro, é um prazer, Dani. Acho que um ponto que você trouxe muito importante, né, para essa discussão, para esse debate, é o papel do consumidor, né? Essa lei que eu mencionei logo na abertura, ela completa esse ano 11 anos, né, que ela foi publicada. Depois, em dezembro de 2010, veio um decreto que tentou regulamentar isso, mas lá trouxe uma informação muito importante para nós, né? Criou um conceito que era quase que improvável que a gente pudesse ver no Brasil tão recente, né, que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Quando nós olhamos para um planeta que parece gigante, né, mas ele é um circuito fechado, vamos assim dizer, nós só temos esse planeta para viver, não existe o lado de fora, né, não existe o jogar fora o lixo, ele simplesmente some das nossas vistas e vai para algum lugar, normalmente um lugar pior, né? Então, aquela mágica que a gente observa nas calçadas, nos prédios onde moramos, né? Você coloca lá seu saquinho de lixo, seja seco, seja reciclável, de repente passa lá um caminhão, aquele lixo desaparece, você fala, nossa, eu coloquei o lixo no lugar correto, né? Em muitos lugares isso está correto, essa informação, de fato isso tem um destino absolutamente coerente com o que se espera. Mas muitas vezes esses resíduos tomam caminhos estranhos, né? Então, o caso aqui em pauta hoje, que a gente deve falar de medicamentos, ele tem uma participação talvez diferente de outros setores da economia, em que depende muito do comportamento do consumidor no momento do descarte, né? Então, rapidamente, como a gente imagina, né, um sistema pensando ali
no descarte, né? Então, eu tenho lá na minha casa, eu trouxe aqui uma ilustração, mas é bem rapidinho, só para a gente contextualizar. Tem aqui alguns marcos legais para que vocês também possam acompanhar do que a gente está falando, né? Mas a gente tem no centro disso tudo o consumidor, né? Que com seus valores, com a forma, o perfil de consumo, a forma como ele observa e dá preferência para a marca A, para a marca B, ou mesmo fazendo um tratamento médico na família, normalmente sobra um medicamento, o medicamento perde a validade. Quem não tem aquela caixinha em casa ali, que fica de emergência para alguma situação, são aqueles medicamentos que normalmente são utilizados no dia a dia, né? No momento que esse medicamento perde a sua validade, vamos assim dizer, ou a sua utilidade, o que fazer com isso? Era muito comum no passado as pessoas jogarem isso no vaso sanitário, jogar isso no lixo comum, né? E isso não é um local para esse tipo de produto, né? Assim como não é para pneu, assim como não é para eletrônico, assim como não é para óleo. Ou seja, a gente percebeu que essas disposições incorretas contaminam tanto o solo quanto a água. Isso, de alguma forma, entra na cadeia alimentar, né, dos nossos processos produtivos de alimento, e isso acaba gerando um problema de saúde pública. Então, o marco da legislação de 2010 ele foi fundamental para regulamentar algo em que o conceito de responsabilidade compartilhada nunca foi tão importante. Ou seja, cabe ao consumidor, no momento em que aquele produto deixa de ter utilidade, devolvê-lo ao fabricante, né? Principalmente os 7 setores que são previstos na legislação federal. Então, no momento que eu não tenho utilidade para aquilo, eu tenho que entrar em contato com aquela marca, entender como aquilo pode ser descartado e dar a destinação ambientalmente correta. Se o consumidor tomar a decisão errada neste momento, todo o processo pensado num ambiente nacional, vamos assim dizer, numa normatização, ele vai embora, né? Não faz nenhum sentido. Então, pensando aqui rapidamente com vocês, partindo do nosso consumidor, né, em que a gente olha que ele vai tomar a decisão. Então, se a gente está falando de medicamento, normalmente ele vai levar isso para uma farmácia, onde ele comprou esse medicamento, ou durante uma visita e assim por diante. Então, leva até o varejo. O varejo, por si, dentro do processo de logística reversa definido, vai pegar esse material e vai criar um sistema de logística primária, que é retirar esse material daquela loja, daquela farmácia, e leva isso para um outro ponto, né, que nós chamamos de pontos de consolidação. O Roxo vai trazer isso com mais, depois, profundidade na fala dele, né? E esse ponto de consolidação, na verdade, o que é? É um local que você ganha volume, mas você controla esse material, ao mesmo tempo que você dá segurança, né, em todo o trajeto desse material. Depois, normalmente, um segundo operador logístico retira esse material e leva até uma destinação ambientalmente correta. Além disso, o consumidor também pode entregar determinados produtos no município, por exemplo, se for uma seringa, se for algum material que não deve ser descartado nas farmácias, né? Então, nas farmácias, pela lei federal, pelo decreto, por todo o marco legal que nós trabalhamos, você não pode levar numa farmácia uma seringa, seja para qualquer tipo de tratamento. Isso tem que se levar até um ponto do SUS, algum ponto disponibilizado pela prefeitura local, né? Não pode ir para lá, você tem que levar os blisters, caixas, bulas e assim por diante. Além disso, é necessário que haja um plano de comunicação, de sensibilização dos consumidores, para que eles compreendam a importância do papel deles nesse ecossistema em que a gente está buscando uma proteção do nosso meio ambiente. Isso é um trabalho que nós chamamos de educação do consumidor, levar a informação para que ele mude o comportamento e, com isso, o sistema fique mais eficiente. Então, com isso, quem deve ser responsável, né, à luz do decreto, à luz de toda a legislação, são os fabricantes, importadores, distribuidores. E, além disso, você tem todo um trabalho de prestação de contas dos volumes coletados, para onde foi isso, se foi para incineração, se foi para coprocessamento, ou seja, uma série de tecnologias que são utilizadas para que o resíduo, então, vá para o lugar correto. Percebam que num sistema muito simples de diagrama de blocos, né, em que parece muito simples, né? Agora, vamos olhar para o Brasil com essa dimensão, com essa capilaridade, e aqui eu vou parar de compartilhar a tela com vocês para conversar um pouco mais com vocês. Imagina isso agora num país como o nosso, né? Que nós temos culturas diferentes, realidades diferentes, tecnologias acessíveis e outras nem tanto, né, para a maioria da população. Então, para onde é que eu levo isso?
O que eu faço com isso, né? Então, a minha experiência no setor de varejo farmacêutico foi, primeiro, é que normalmente o setor se prepara para atender as legislações que já estão vigentes, né, dentro dos municípios e assim por diante. Ambientalmente falando, quando a gente olha para o marco federal, a princípio a gente fala assim, não, todos os municípios do Brasil, 5.000 e tantos municípios, vão seguir o mesmo marco federal, o que não é verdade. O Itamar vai falar um pouco dessa realidade para nós também. E o varejo sofre as mesmas consequências desse desalinhamento entre aquilo que o município pede e aquilo que a federação pede, né? Isso por quê? Porque o município pode legislar e ser mais rigoroso que a legislação federal e que a legislação estadual. Só que, por outro lado, quando a gente pensa num sistema integrado, é muito difícil, tanto para o fabricante quanto para o varejo, atender legislações em cada município, né? Então, mas essa é uma realidade nossa. Um outro ponto é essa dificuldade que a gente tem de sensibilizar o consumidor, para que ele leve até o ponto de coleta, o ponto de recebimento, somente aquilo que de fato a lei preconiza, né? Está separadinho, ou seja, ele já deve fazer a separação na casa dele, né? Aquilo que de fato pode ser enviado para reciclagem já pode seguir para reciclagem, e aí os blisters, aquelas embalagens primárias que nós chamamos tecnicamente, ou seja, aquilo que teve contato com o medicamento, aquilo tem que seguir direitinho lá para o ponto de descarte. Então, o que fizemos? Primeiro, um trabalho muito forte de planejamento, que levou quase um ano para que a gente pudesse expandir. Já tínhamos lá perto de 500 pontos espalhados lá em 14 estados, todo um sistema logístico definido, e já coletávamos perto de 60 e poucas toneladas por ano de medicamentos devolvidos pela população, que seriam, claro, para a incineração, que é o tratamento ambientalmente correto preconizado pela legislação. Com isso, fizemos um plano de expansão, porque é uma empresa muito grande, que tinha lá mais de 2.000 lojas, e então chegamos à conclusão de que 1.000 e tantas lojas, 1.800 lojas receberiam esses coletores, atendendo a legislação federal, sempre à luz da legislação federal, mais aquelas exigências que os municípios tinham em locais específicos, ou seja, além da marca federal, cumprir individualmente cada legislação municipal. Isso gera um esforço muito grande da equipe interna, observando cada loja, observando cada legislação municipal, observando todas as exigências e cumprindo esse papel. Tivemos que redefinir os coletores também, usávamos um coletor que ele não era padronizado, padronizamos junto com os fornecedores que desenharam coletores específicos mais compactos, feitos de materiais recicláveis, porque também se a gente está pensando na qualidade do meio ambiente, os coletores também devem serem preparados para voltar como matéria-prima para a indústria, o conceito que vocês acabaram de ver de economia circular no painel anterior. Então, ou seja, o resíduo só é resíduo, né, quando ele de fato não tem mais condições de ser aproveitado. Aí ele vai para os tratamentos corretos. Mas enquanto ele tiver uma utilidade como matéria-prima, ele deve ser aproveitado em outros processos. O que a gente viu também diante disso? Uma complexidade de logística pela capilaridade, né, de tantas cidades, de tantos estados, e uma dificuldade de encontrar incineradores, porque os medicamentos devem ser enviados para essas unidades, né, para que sejam incinerados corretamente dentro da legislação. Então, você não tem isso disponível em todos os estados, em todos os municípios, né? Então, isso exige uma logística, todo um trabalho profissional, né, por empresas especializadas. A BHS é uma dessas, que está aqui conosco, o Roxo está representando, mas que vai garantir que esse material saia da loja e siga o caminho dele até o destino final. E, por outro lado, uma burocracia, né, bem grande quando a gente fala de prestação de contas ao Estado, aos órgãos regulamentadores, e todos os órgãos de fiscalização na área ambiental, importantíssimo, porque é essa fiscalização que dá segurança para que o resíduo siga para o caminho correto e, de fato, não tenha desvio no meio do percurso, né? Que realmente é bastante complexo, né? Então, existem vários termos técnicos, eu não vou trazer aqui, mas, ou seja, o resíduo ele tem que ser rastreado da hora que ele sai da loja até ele chegar ali no CD, né? Então, foi uma solução que só foi possível quando saiu o decreto do ano passado, o decreto 10.388 de junho do ano passado, que permitiu que o mesmo caminhão que levava até a loja o medicamento para venda pudesse recolher de forma segura, de forma controlada, aqueles medicamentos que foram devolvidos para a população. Com isso,
você otimiza toda a logística, você reduz a poluição, você reduz emissões de gás de efeito estufa. Então, você utiliza já uma estrutura de logística existente, que tem que abastecer dia sim, dia não, ou todos os dias, ou mais de uma vez por dia, determinadas lojas, e garante que esse material, então, retorne até o CD, depois ele é retirado ali pela indústria para tratamento final. Então, ou seja, existe um esforço grande do varejo nesse sentido, de disponibilizar também informação ao consumidor. O que fizemos também nos últimos 2 anos? Preparamos dentro do site corporativo da marca, né, que o consumidor tem contato, preparamos um site em que ele digita ali o CEP, o endereço onde ele se encontra, e imediatamente o software traz quais são as lojas próximas que podem receber o medicamento. Porque nem todas as lojas têm, porque às vezes eu tenho uma loja uma em frente à outra, né, uma do lado da outra, então não faz sentido nenhum isso, de despender esse espaço todo. Mas o consumidor consegue saber exatamente qual é a loja que pode receber aquele medicamento. Está lá no site institucional da empresa. Com isso, ele pode programar uma visita, então vou ter a farmácia para comprar alguma coisa. Não sei se vocês sabiam, mas nós vamos mais vezes à farmácia ao longo do ano do que ao médico. Seja para comprar cosméticos, seja para comprar remédios, seja para comprar alguma coisa ligada ao conforto e à estética. Então, com isso, é muito mais fácil o consumidor acessar isso. O que aconteceu quando nós disponibilizamos tantos pontos, né, e ofertamos informação ao consumidor? O volume aumentou significativamente. Então, no ano passado, foram 74 toneladas, né, de medicamentos disponibilizados pela população que foram encaminhados até o processo ambientalmente correto. O que eu quero trazer para vocês? Ou seja, cada um de nós temos papéis sociais, né? Então, às vezes você é executivo de uma empresa, mas você também é pai, você também é mãe, você também é filho, você é estudante, né? E cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade para o todo. Ou seja, se eu não fizer a minha parte como consumidor de não descartar esse medicamento no lixo comum ou no vaso sanitário, como era muito comum no passado, e levá-lo oportunamente até uma farmácia no momento que eu tiver uma outra atividade, não preciso me deslocar só para isso, né? Muitas vezes é comum, a gente acumula alguma coisa em casa, depois, eu tenho que ir até a farmácia, vou e levo isso aqui, né? Eu acho que a gente dá a nossa contribuição como indivíduos. Então, se a gente quer mudar o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, nós temos que mudar nós temos que mudar o indivíduo, porque somos nós que compomos a nossa sociedade, somos nós que compomos o nosso município, e nós temos a capacidade de transformá-lo num lugar melhor. Eu não posso esperar que outros façam isso. Então, cabe, dentro da legislação, que o varejo disponibilize o ponto, né, para receber esse material, com qualidade, com segurança, seguindo essa norma que o Roxo comentou aí na abertura da fala dele, que ele ajudou a normatizar, que ajudou muito, inclusive, no dimensionamento dos novos coletores, né? Cabe à loja, ao varejo, recolher esse material e levar até um ponto de consolidação, já usando um decreto novo do ano passado, 10.388, e cabe aos distribuidores, aos fabricantes, recolherem esse material, esse ponto de consolidação, e destiná-lo até o tratamento ambientalmente correto. Então, percebam que é um problema da nossa sociedade. O lixo é um problema em qualquer sociedade, em especial, ele é uma coisa que a gente não pode adiar mais. Ou seja, nós tivemos as bases legais desde 2010 para cá, muita negociação, muita dificuldade, porque o Brasil é um país complexo, né? As nossas legislações ambientais são ótimas, mas são complexas, né? E tem todo um custo por trás disso, isso não é uma conta barata, né, se a gente pensar como um todo, mas a gente passa por um processo em que a solução para isso, ela deve ser colaborativa do consumidor, do varejo, da indústria, dos distribuidores, importadores, ou seja, é um problema coletivo, portanto, a solução também deve ser coletiva. Cada um faz a sua etapa e o processo acontece. Então, nós, como consumidores, temos que nos educar para que a gente faça a nossa parte, né? Exigir que o comércio faça dele, exigir que a indústria faça dele, exigir que o governo faça dele, né? E assim a gente consegue ter um movimento virtuoso. Então, de uma forma geral, isso que eu queria trazer para vocês, a gente depois abre para uma discussão, um bate-papo,
mas acho que são esses os desafios que nós encontramos para fazer essa expansão, respeitando toda a legislação ambiental pertinente, mas também buscando parceiros, porque também a solução passa por isso, por sinergia dentro da cadeia de valor. Tá bom? Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu acho que você tocou em pontos extremamente sensíveis, até que eu gostaria que o Itamar comentasse um pouco mais com a gente, porque quando você diz que o Brasil é um país que tem dimensões continentais, eu acho que isso já ilustra um pouco da dificuldade de lidar com qualquer tipo de resíduo, né? Então, porque a gente se pauta muito, às vezes, por países da Europa, mas que em dimensões, muitas vezes eles têm a mesma dimensão que estados daqui. Então, eu acho que os desafios, eles são reais, e quando você fala que foi necessário vencer uma série de etapas, como essa questão do rastreamento, então de você poder ter o distribuidor, o mesmo que vai levar o medicamento ali para a farmácia, levando para um centro para você fazer logística reversa disso. Eu acho que a viabilidade desse tipo de instrumento é o que vai fazer a gente andar com a questão da logística reversa. E aí eu aproveito para perguntar para o Itamar como que foi a vivência disso, quais os desafios que vocês ainda enxergaram, se o decreto federal do ano passado ele trouxe as respostas para o setor necessárias, então aqui já pensando nas farmacêuticas, porque eu sei que esse é um mercado extremamente regulado, então tem uma questão de que para muitos setores a gente conseguiria, de repente, repassar esse valor ao consumidor, mas no mercado de medicamentos isso nem sempre é possível, porque a gente está falando de um mercado que o custo também do medicamento é regulado. Itamar, você pode compartilhar um pouco com a gente o que foi isso para vocês? E Dani, obrigado novamente. Eu acho que o João Redondo ele colocou muito bem essa ideia da complexidade. Direito ambiental ou normas ambientais já são complexas no mundo todo. Vídeo que está acontecendo, né, nos debates com os líderes mundiais. No Brasil torna-se muito mais complexo, sobretudo por conta de como tem essas competências entre a federal, né, a União Federal, os estados e os municípios, e todos eles têm competência para regulamentar dentro do seu território. Então, isso acaba criando uma dificuldade maior. Você tem países menores, né, e é centralizado, as decisões são centralizadas. Você tem poucos países como o Brasil, os Estados Unidos, mas que, de certa forma, há uma orientação nacional, e depois os estados e os municípios acabam tendo uma função mais operacional dentro dessas discussões sobre meio ambiente e saúde de forma geral, de forma ampla, né? Porque o meio ambiente está dentro, se você for olhar lá, saneamento básico, o meio ambiente ele está totalmente atrelado dentro da saúde básica, né? Dentro do SUS. Então, há uma convergência de vigilância sanitária também, então essa é tudo interligado, do ponto de vista jurídico e operacional, não tem como desmembrar. A questão dos medicamentos ele é muito peculiar, porque no painel anterior eu estava falando de economia circular, e o medicamento ele não volta, né? Uma espécie de produto que ele não tem essa circularidade. Então, ele simplesmente é um retorno para que se faça um descarte de uma destinação adequada, mas ele não volta para o sistema como um reciclável, ele não é um produto reciclável. E as suas embalagens, de certa forma, ele acaba tendo o mesmo destino, porque você não tem como fazer essa separação depois de fazer o primeiro descarte no varejo. Então, a primeira peculiaridade do setor é essa não participação de uma economia circular. Então, ela vai, volta e é descartado, ele não volta e não é reaproveitado. Então, muda um pouco. Essa questão econômica, ela acontece. Então, a legislação federal, ela trouxe essa grande novidade e compartilhou a responsabilidade pela destinação do produto entre fabricante, o importador, né, que tem essa analogia ao fabricante, que introduz no Brasil o produto, o distribuidor, que faz esse trajeto até o varejo e o consumidor, né? E, novamente, o João Redondo colocou um ponto muito importante, que o consumidor, ele que inicia a cadeia de
logística reversa. Então, essa consciência dele é fundamental para que o sistema funcione, porque sem esse retorno do consumidor ao varejo, não tem como o sistema, essa roda andar. Então, o que trouxe essa novidade, essa legislação de 2010 trouxe de novo foi isso, compartilhar entre todas as pessoas que participam do ciclo de vida do produto essa responsabilidade pela destinação final, evitando que vá para uma descarga, que vá para um aterro sanitário comum, né? Já que nós não temos hoje, é uma discussão também atual, que é a questão do saneamento básico, né? O que fazer com lixões, o que fazer com os aterros, não temos aterros sanitários adequados para fazer essa destinação, tanto é que o modelo é de incineração, né? O que dá para fazer hoje vai ser de incineração. Então, isso que veio de novo na legislação de 2010. Por que esse setor de medicamento, e que o senso comum sempre fala que, né, medicamento jogado no lixo comum faz mal, né? E por que demorou tanto tempo, ou por que aí levou essa década toda para ser implementado? Então, 2010 veio a lei, ela trouxe lá alguns setores econômicos que já são obrigados, a partir da lei, a fazer o recolhimento, então pneu, agrotóxico, lâmpadas, mas não tinha medicamento, então não havia uma obrigatoriedade nesse sentido, né? Havia a lei traz uma válvula que é por meio de um estudo técnico econômico do governo para implementar em outros setores, né? Então, 2013 teve o chamamento para se discutir do Ministério do Meio Ambiente, então começou ali a discutir o tema de logística reversa no setor farmacêutico, de medicamento, mas um setor bastante pulverizado, diferente de outros setores econômicos, linha branca, que é mais concentrado. Então, nós estamos falando de varejo, sei lá, de 500 mil varejos, não sei, o João pode depois complementar qual o número de drogarias e farmácias que tem essa responsabilidade. Também a indústria farmacêutica tem mais de 2 centenas de empresas. Distribuição tem mais de uma dezena. Então, todos esses interesses precisavam estar conectados e convergindo. Então, essa dificuldade muito grande desse diálogo, para que se tenha uma ideia, passaram esses anos, né? São Paulo, o estado de São Paulo, começou um projeto de implementação, como o projeto do Ministério do Meio Ambiente parou em 2013, depois de alguns debates, e ficou parado o tema. Em 2015, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo começou a implementar, a regulamentar, até que em 2018 a CETESB veio e trouxe uma norma estadual. Só que dentro das limitações da CETESB, só obrigando o setor industrial. Por quê? Porque ela vinculou logística reversa à licença de operação industrial. Ficou de fora o distribuição e ficou de fora o varejo. O varejo sendo obrigado por legislação municipal, competência dos municípios de legislar sobre a operação do varejo. Então, essas competências divididas pela Constituição brasileira acabou fragmentando toda a legislação e aí dificultando essa conexão entre toda essa cadeia de fabricantes, distribuidores e varejo, e o consumidor, de certa forma. Então, todo esse tempo, digamos assim, essa década para implementar, decorre dessa complexidade, que não é uma desculpa, mas é a justificativa, né, é a razão de tudo essa situação. Em 2018, também de 2017 para 2018, o governo federal começou a regulamentar, né, publicou uma consulta pública do decreto, do 10.388, então foi lá atrás. Então já se começou no âmbito federal a conversar, né, a regulamentar e expandir a logística reversa para o setor de medicamento. Em paralelo, já havia aqui em São Paulo a legislação da CETESB. Nós fomos conversando e negociando com a CETESB a melhor forma de ter uma harmonia de números do ponto de vista de atendimento de municípios, de unidades de varejo, né, e eventualmente de recolhimento,
de acordo com o federal, porque nós teríamos aí já uma convergência entre as normas. E de lá para cá, também conversando, na Baixada Santista, são 9 municípios legislando sobre o varejo. Então, nós tivemos algumas vezes também na Baixada, conversando com o Ministério Público, tentando fazer esse diálogo da legislação municipal com o federal. E agora, nós estamos, no começo do ano, nós finalizamos um termo de compromisso de logística reversa com a CETESB, antecipando para o Estado de São Paulo aquilo que vai ser realizado no âmbito federal a partir de setembro, né, que o decreto federal ele impõe a partir de setembro o início da operação de logística reversa. Então, no Estado de São Paulo, para que você tenha uma ideia, nós temos 13 entidades do setor industrial, do setor de distribuição, do setor de varejo, para coordenar todos aqueles números de empresas que são as obrigadas. Então, as entidades, o Sindusfarma é uma delas, assina esse termo e, em conjunto com as demais entidades dos demais elos da cadeia, acaba criando um ambiente para que as empresas possam exercer, digamos, ou realizar esse dever de recolhimento ou de retorno do produto para incineração. Então, eu acho que do ponto de vista jurídico e operacional, esse tempo que nós temos de 2010 até agora, e agora é efetiva a implementação, decorre de toda essa complexidade, não só normativa, mas também de conectar todas essas pessoas, fabricantes, novamente, distribuidores e o varejo. Então, não dá para levar para todos os municípios e todas as drogarias e farmácias ter um coletor, porque você gera uma sobrecarga de custo, né, de questão operacional e desnecessidade. Então, eu acho que são essas as linhas do que ocorre dentro do setor farmacêutico e da indústria, a complexidade em tentar criar uma relação das legislações pulverizadas com a legislação nacional. Então, nós temos no município de São Paulo uma lei municipal, nós temos no estado de São Paulo legislação da CETESB, né, ato normativo da CETESB, e temos também no âmbito nacional a legislação do Ministério do Meio Ambiente. E cada uma delas, de certa forma, trazendo números diferentes. Então, esse tem sido o grande desafio, que é trazer todos esses players públicos, né, esses players públicos para dialogar, de certa forma. Um momento difícil, né? Nós estamos vendo no setor de saúde que está acontecendo, a crítica, né, na sociedade brasileira por essa falta de alinhamento do governo federal com o governo estadual e municipal. Muitas vezes isso vai para o judiciário, o que não resolve o problema, né, porque cada município tem a sua peculiaridade, mas também o que a sociedade tem cobrado é que tivesse uma coordenação nacional e que os estados e os municípios pudessem depois operacionalizar e o mesmo ocorre com o direito ambiental ou as normas ambientais. Então, as regras gerais estabelecidas pela União, depois estados e municípios, dentro das suas competências, digamos, de execução e operacionalização, faria a fiscalização pontual. Então, Dani, eu acho que são esses os pontos que temos desses últimos 10 anos e o desafio de implementar o sistema com a ajuda aí do João Redondo, do Roxo, que trabalha realmente na parte operacional e está no dia a dia da coleta, e eu acho que ele vai apresentar e falar dessa experiência também dele, que já tem, tanto na relação com a CETESB, como em outros estados também. Eu acho que é fundamental para trazer o dia a dia da logística reversa em medicamentos. Legal. Obrigada, Itamar. Eu gosto muito quando você mencionou o ponto de que a Política Nacional de Resíduos ela não previu o medicamento inicialmente, né? Então, a gente sabe que ela trouxe uma lista de produtos que eram
prioritários, mas que ela trouxe a previsão legal de que se houvesse, então, estudo de viabilidade técnica e econômica, você poderia implementar para outros setores. Eu acho que medicamentos é um grande exemplo disso, até porque eu acho que o medicamento ele tem uma característica diferente, eu acho que talvez dos demais setores, porque muitas vezes os outros a gente pensa em reaproveitamento, né? Então, de alguma forma, você vai inserir aquilo de volta e aproveitar de alguma forma. O medicamento, ele acaba precisando ser incinerado. Então, eu acho que ele tem essa característica diferente de a gente só estar tirando o medicamento dali porque a gente não quer a poluição do meio ambiente. Eu até vi um dado aqui que cada quilo de medicamento descartado pode contaminar até 450 mil litros de água. Então, existe uma preocupação ambiental, eu acho, que muito grande da gente não descartar de forma incorreta esse tipo de resíduo. E aí eu queria até aproveitar aqui que o Roxo está com a gente, porque quando o Redondo falou que às vezes a gente tem uns medicamentos em casa e tudo mais, eu já pensei na minha farmacinha, pensei, ixi, eu acho que não pode, e eu acho que é a dúvida de muita gente que ouve a gente aqui, o que pode, o que não pode, o que é bem visto, porque eu sei que a farmacinha já não é algo legal, que a gente tem que mudar e consumir cada vez menos. Então, se você puder passar um pouco dessa experiência sua do descarte consciente, eu acho que seria muito enriquecedor. Oi, Roxo, está sem o som, Roxo. A gente está vendo só, acho que a apresentação que ele vai compartilhar aqui com a gente. Só um minutinho. Opa, agora sim, coisas da internet, né? Deixa eu compartilhar lá. Legal. Então, pessoal, agradeço novamente a oportunidade, vou complementar um pouco aqui o que os meus colegas painelistas e de logística reversa, o Dr. Itamar e o Redondo falaram. Vou tentar materializar um pouquinho disso que eles falaram para vocês, com essa experiência que a gente tem com o programa Descarte Consciente, né? Vou passar aqui só um pouquinho da BHS, que é uma empresa que trabalha já para a indústria farmacêutica há 20 anos e há uns 10, 11 anos atrás iniciou com o varejo farmacêutico, cuidando realmente dos resíduos sólidos, com uma preocupação ambiental de dar um destino. Nós damos o destino não só para o que é gerado nas indústrias e nas farmácias, gerado por eles, né? Mas também o que é gerado pelos propagandistas, pelos profissionais de saúde e principalmente pelo consumidor através do programa Descarte Consciente. Esse foi um programa que, por incrível que pareça, ele nasceu no intuito, né, da observância dos meus filhos, que o medicamento acabava eles consumindo, ficavam curados rapidamente, como todo bebê, toda criança, e sobrava medicamento, né? Eu digo, nossa, mas não pode ficar sobrando tanto medicamento. E aí, conversando com já clientes da indústria farmacêutica, nós vimos que esse seria um movimento necessário para o mundo inteiro e principalmente para o Brasil, né, em dar algum tipo de solução, né? E solução até para um problema que, na verdade, o medicamento ele não era para sobrar, né? Por que sobra o medicamento, né? Essa é, acho que, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer e fazer uma autocrítica antes de a gente trazer aqui as soluções e todos esses desafios e essa
burocracia necessária, né, e essa regulamentação, né, fazer uma autocrítica, né, será que a gente está comprando corretamente esse medicamento? O que a gente vai fazer para esse lixo C0? Né? Será que a indústria farmacêutica tem um parque fabril que quando ela fecha uma caixinha, né, essa caixinha é o que o médico prescreve, ou é a mais ou é a menos, e por isso eu tenho que comprar 2 caixinhas para fazer um tratamento e meio, né? Então, são perguntas que a gente tem que começar a fazer desde agora para começar a pensar no assunto do descarte de medicamentos. Mas não é um assunto que permeia as casas, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Eu trago aqui, né, rapidamente um estudo com mais de 100 mil entrevistados, mais de 80% das pessoas nunca pensaram a respeito. Na verdade, elas não têm nem culpa se elas descartam no lixo um medicamento, porque elas não sabem do efeito desse medicamento. Esse número de 450 mil litros de água preservados quando nós damos um destino correto para o medicamento é um número criado por um físico que nós chamamos para fazer um cálculo, né? Foi feito por um físico chamado pela BHS e que acabou se difundindo. É um número lúdico, não é um número, né, que a gente possa pegar exatamente, porque os medicamentos são feitos de diversos princípios ativos. Mas ele impacta e ajuda, né, realmente a mostrar que as pessoas talvez nunca tenham ouvido falar como esses 80%, né? 14% já ouviram falar e o resto faz alguma coisa, porque a pessoa, quando sabe disso, ela se sensibiliza muito rapidamente. Sensibiliza para o quê? Para saber que o medicamento, ele, uma vez jogado ou na fossa, ou no esgoto, ou na estação de tratamento, ele tem um destino, né, que pode ser um lençol freático, pode ser uma água fluvial, né? Alguma coisa que vai ser depois levada até para a atmosfera através de uma dissolução do gás metano, ou mesmo do solo nos aterros sanitários que finalmente tem um fim muito próximo aí, né? Agora, o medicamento, ele é um problema. Às vezes me perguntam assim, mas peraí, mas eu tomo medicamento e a minha excreção sai medicamento. Sim, é verdade. Isso não tem como ser tratado, né? Agora, o medicamento que venceu na sua casa ou que ele está em desuso, pelo menos essa parte a gente tem como tratar. E muitos desses princípios ativos que vão, inclusive, para a estação de tratamento, eles aparecem, porque ainda nem todas as estações têm condições de tratar, e essas moléculas andam aparecendo ainda em número não muito aterrorizante, né, e não muito preocupante, mas não por agora. Por enquanto que existem estudos que demonstram que hormônios em rios já estão contaminando alguns peixes e peixes machos andam ovulando. Então, a gente tem que ficar, assim, tomando muito cuidado. Mas o problema do descarte de medicamentos, ele não é só um problema de meio ambiente, ele é um problema de saúde pública quando a gente percebe que para ficar com esse medicamento, para poder dar um destino, às vezes a gente gera um estoque em casa. E aí, falando daquela farmacinha, né, que muitos têm, geralmente no banheiro, né, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado porque esse medicamento, ele, se mal armazenado, ele pode ser confundido com uma bala, e essa ingestão de um medicamento por crianças é a causa número 1 hoje de mortalidade por toxicidade infantil. Nós temos outras causas de mortalidade infantil, mas por toxicidade, medicamento é a número 1, segundo o Sintox. Naturalmente, quando a gente fala de medicamento, né, que não deve ser misturado com outros produtos, como uma seringa, por exemplo, e nem descartado numa farmácia, como bem disse, né, o Redondo, né, a gente acaba alertando que o descarte de medicamento deve ter um cuidado em casa. Quando você separa o medicamento vencido para levar ele para um ponto de coleta, você está
evidenciando uma mensagem, muitas vezes subliminar, às pessoas que dizem, opa, peraí, eu tenho que ter mais cuidado com o medicamento, eu tenho que ter mais cuidado com o perfuro cortante, eu não vou jogar no lixo porque isso pode passar num aterro, e num aterro cai na mão de uma criança como essas. Então, o problema, né, ele é grande, né, mas ele precisa muito de uma conscientização da população. Eu trouxe aqui, né, sobre o programa Descarte Consciente, vou só passar rápido aqui. Na verdade, as primeiras experiências de descarte de medicamentos como forma de programa aconteceram em 2000, pelo menos as que nós temos registradas lá pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois, a Anvisa soltou em 2009 uma RDC que permitia a farmácia coletar. Depois veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o programa Descarte Consciente veio em paralelo, né? E aí vindo algumas normas e também o programa foi crescendo até chegar ao decreto federal, que é o que de mais importante a gente tem e que agora une a cadeia produtiva em pró a uma organização nacional para a gente ter mais pontos, que é isso que todo mundo quer. Mais pontos de coleta e um custo compartilhado através de uma gestão que possa ser rastreável para gerar uma série de informações, incluindo o ponto de coleta. Muitos me perguntam, e eu aqui separei alguns slides, né, quando eu vou dar uma aula a respeito desse assunto, né, mas por que logística reversa se eu estou levando medicamento, só eu estou levando medicamento? E ele esquece que, na verdade, ele foi lá na farmácia e comprou o medicamento. Então, eu mostro sempre essa tela, que, aliás, a gente criou em 2008, muito antes da política nacional, vislumbrando o que ia acontecer agora como uma forma de compartilhamento de custos. E essa seta vermelha, pessoal, é quando vem um princípio ativo, um determinado produto, né, importado, e aí ele entregue na indústria farmacêutica. A indústria monta aquele medicamento, ela embala, ela põe a marca, enfim, ela cria, investe uma fortuna em pesquisa para a gente ter tão rapidamente soluções e vacinas como a gente tem hoje, e aí entrega para um distribuidor. O distribuidor, então, vai lá na loja, ele visita quase todos os dias as lojas do Brasil inteiro, são milhares de viagens, né? Entrega na loja, e aí, então, você vai lá na loja e compra. Essa é a entrega, essa é a logística de consumo de um produto comercial. Por isso que quando a gente retorna de casa com o medicamento e volta na farmácia, né, e depois a farmácia chama uma empresa de coleta, ou mesmo esse distribuidor, agora que está com a licença, vamos dizer, através do decreto, ele pode coletar e levar para o seu CD ou para algum outro local, ele, então, dá um destino que é, geralmente, a incineração. Em alguns lugares, não é permitida a incineração, tem que ser o aterro industrial classe 1, mas o decreto também fala na compostagem, o que ainda precisa ser regulamentado. Mas esse é o formatinho de por que se chama logística reversa. Isso é válido também para outros tantos resíduos, né, que não o de medicamentos. E aqui eu trouxe um slidezinho para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor, né, do que acontece dentro da loja, a visão praticamente aqui do varejo. Então, tem que existir na loja um coletor, eu vou mostrar um coletor para vocês, para ter uma noção básica, né? O ideal, né, é que o consumidor descarte direto no coletor, que ele não entregue esse medicamento na mão do farmacêutico, né? Porque muitas vezes a gente sabe que, apesar, quando se fala de medicamento, eu estou falando para vocês aqui uma coisa, vocês não têm problema em saber que não pode colocar uma seringa dentro do saquinho com medicamento. Mas quando você contar para o vizinho, para a mãe, para a tia, aí daqui a pouco chegou um saquinho lá, tem seringa no meio, né? Então, o descarte ele deve ser sempre direto no coletor para não dar
qualquer tipo de risco à pessoa que está recebendo, se você fosse entregar na loja. Mas eu quero deixar o saquinho na loja, não tenho tempo de colocar aqui. O Redondo falou isso, né, o Itamar também, a responsabilidade do consumidor existe, pessoal. A gente, para criar esse programa, nós visitamos 7 países, né, e tivemos que trazer uma segurança um pouco maior para o Brasil, em função até dessa questão de que o Brasil falsifica algumas coisas, que existem descaminhos, então a gente teve que gerar uma segurança maior para o projeto, né? Mas lá fora, esse conceito de descarte de produtos, principalmente na Europa, muito à frente dos Estados Unidos, né? Você tem obrigação do consumidor. O consumidor, ele tem multa se ele não descartar corretamente. Por exemplo, na Alemanha, um pote de margarina, né? Ele é multado se ele descartar no lugar errado. Enfim, esse é o papel do consumidor. Depois, o farmacêutico, quando vê que o coletor encheu, ele vai lá, pega aquele saco com todo cuidado, com luva, com máscara, né? Ele tem que olhar para ver se não tem um pérfuro cortante, para tomar um cuidado. Ele pesa, ele lacra, e aí, então, ele registra isso dentro de um sistema, e aí o sistema chama o transportador. O transportador, que hoje, né, para fins de logística reversa, tem sido substituído pelo distribuidor. É um processo novo para o distribuidor, é um processo moroso. Existem documentos que o atacado e o transportador nunca fez na vida, então é primário para ele isso, precisa de capacitação. Todo esse cenário precisa de capacitação, não sai do zero de uma hora para outra, né? O Redondo falou em 1 ano, mas, na verdade, a empresa que o Redondo começou a trabalhar, trabalhava já há 9 anos com isso, ou seja, não começa do zero isso, precisa de muita experiência, e daí o transportador leva para um destino que gera um certificado final, finalmente. Então, esse é o certificado que garante, né, que o destino é o correto. Então, esse é o panorama, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia de um dos coletores, existem vários tipos de coletores, mas existe uma preocupação muito grande, né, principalmente com o acesso para o consumidor e com uma boca anti-lixo. O consumidor, aqui no Brasil, não pode ver um buraquinho que ele vai colocar o lixo. Aí, se está escrito que aqui amarelo é para papel, vermelho é para vidro, verde é para latinha, é difícil, não é uma coisa fácil, vocês imaginam, para o medicamento, né? Então, tem que ter uma boca que iniba um pouco jogar lixo, porque esse peso, né, é um peso que ele tem um custo, porque vai para incineração, e não se deve, muitas vezes, você colocar produtos que não sejam um medicamento, que vão só gerar mais peso. Inclusive, essa questão, retornando à questão das embalagens, né, o que eu queria dizer é que, se vocês puderem, né, e lembrarem de tirar a embalagem secundária, e aí vou reforçar o que o Redondo falou, a embalagem primária é toda aquela que tem o contato com o medicamento. Então, um blister, um vidro com o seu xarope dentro, uma pomada com o seu tubo, né? Isso é a embalagem primária, deve ser descartado. Teve contato com o medicamento, descarta. Se não teve, é a embalagem secundária, basicamente a caixa de papel e a bula. Rasguem ela e ponham no seu lixo de reciclados. Ou alguns coletores têm, como este, 2 tipos de embalagem, 2 tipos de contenedor, um para medicamentos e outro para embalagens. Por quê? Porque a embalagem pode ser reciclada. A embalagem é vamos dizer, o lixo zero. Roxo. Que pode... Oi, Flávia aqui falando. Eu já estou sentada do lado da Dani aqui, porque a gente está com muitas perguntas para vocês, tá? E já que você... Acelere, finalize. Deixa eu só fazer, pegando um gancho no que você está falando, porque tem tudo a ver. As pessoas estão perguntando o seguinte,
você está falando da embalagem primária e secundária, ok, das embalagens, né, de papelão e tal, mas a primária, eu posso colocar na coleta seletiva ou somente nos coletores especiais? Embalagem primária é coletor de medicamento, por favor. Teve contato com o medicamento, descarte correto em ponto de coleta dentro de um coletor como esse que está na tela. Embalagem secundária, caixas e bulas, rasguem, descaracterizem ela para não ser reutilizada. Somos brasileiros e coleta seletiva. Ótimo, obrigada. Eu acho que faz total sentido. Legal. Por exemplo, um coletor tem que ter instruções muito claras que não pode coletar lá seringas, né? Não é para coletar de seringa, não é para caneta de insulina, entendeu? Aqui é medicamento, tá bom? Isso é muito importante. Um coletor desse tem um visor para ajudar o farmacêutico a ver que está cheio, às vezes o próprio consumidor. Olha, o consumidor, quando ele costuma descartar, pessoal, ele vira um cliente dessa loja e ele é um fã. É que nem pesar se pesar dentro de uma farmácia. Você acaba criando uma empatia, né? E você descarta e você avisa até, o coletor está cheio lá, hein? Então esse visor ajuda justamente a avisar que ele tá cheio. Ele tem uma altura para que um cadeirante, por exemplo, possa descartar um determinado medicamento, mas que uma criança não possa colocar a mão, né? Então ele foi criado com uma altura, ele foi estudado, né? De forma que isso hoje tem um padrão. E não pode tombar, porque a gente sabe que no varejo as pessoas vêm com as suas sacolinhas, suas bolsinhas, seus bolsões, e isso pode acontecer. Enfim, já indo quase que para o encerramento, né? O que é legal é que as pesquisas de opinião, né, sobre como descartar, por exemplo, são algo que mostram que a forma de descartar é muito fácil. Aqui, consigo realizar o descarte de medicamento numa estação sem ajuda do farmacêutico, mais de 90%. Né? Depois, o procedimento de descarte é simples, é fácil, é rápido. Né? Então, aqui, praticamente 88%, e aqui, inclusive, essa pesquisa, ela considera algumas estações que têm tecnologia para leitura de código de barra, que daí já envolve a legislação aqui da capital de São Paulo, que é um assunto à parte. Então, mesmo com tecnologia, ela chega muito próximo a 90% para facilitar o descarte. E aí, então, pesquisa com relação ao programa, né? Os clientes comentam espontaneamente sobre o programa de forma positiva. A gente tem aqui sempre, quase sempre, né? Também beirando 80%, quase nunca 9%, nunca não acontece, né? E os clientes confiam no programa. Nós temos aqui 100% de confiança no programa. Isso é muito importante, porque quando nós desenvolvemos esse programa, a nossa maior preocupação é que não acontecesse o que aconteceu lá em 2000, em praça pública no Rio Grande do Sul, do cliente dizendo, mas o que vocês vão fazer com esse medicamento que está sendo descartado? Não, nós vamos dar destino. Não, você não entendeu minha pergunta. O que vocês vão fazer? Nós não podíamos deixar que um programa fosse um tiro no pé para os pontos de coleta. Então, tem que tomar um cuidado muito especial com relação a isso, né? Nós já presenciamos coletas em caixas de sapato, em caixas de coleta daqueles agasalhos, né? Em caixa de papelão de agasalhos, e isso gera uma desconfiança muito grande, e por isso que, infelizmente, nós estando no Brasil, né, a gente tem providenciado sempre coletores, o menor custo possível, mas com a maior segurança para dar essa credibilidade. O programa ele se estende, a gente só está falando de medicamentos, mas nós também coletamos chapas de raio-x em alguns locais, né? E temos coleta, sim, de produtos médicos, e aí incluem seringas, né, canetas de insulina, bombinhas, medidores de glicemia ou inaladores em ambientes controlados, ou em clínicas específicas, ou dentro de uma UBS, em parceria com a indústria farmacêutica, trabalhamos isso, né? Muito bem.
A gente tem diversos clientes, atendemos principalmente as grandes redes, porque nós fazemos a gestão completa desse trabalho, desde o começo até o final, né? E tivemos a grata satisfação de ter vários prêmios na área de sustentabilidade, mas também na área de logística, enfim, como display, e isso nos dá muito orgulho. Nós colocamos aqui o site Descarte Consciente, que demonstra hoje quase 2.000 pontos que nós temos espalhados, gerenciando pelo Brasil, através de uma ferramenta de busca por CEP. Então, você pode buscar lá também o ponto mais próximo. Hoje, a gente ainda tem um objetivo de chegar daqui a 5 anos a 12.000 pontos, pelo menos em municípios acima de 100.000 habitantes, né? Mas já é alguma coisa frente aí, né? Não só os pontos que a BHS gerencia, mas outros tantos pontos. Nós podemos contar com os 3.000, 3.500 pontos no Brasil inteiro. Então, é isso aí, agradeço e estou aberto, junto com meus colegas painelistas, aí, as perguntas. Tem várias perguntas. Nossa, tem aqui, mesmo. né, Obrigada, Roxo. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que priorizar dos consumidores, mas uma dúvida minha, porque a gente está falando muito de medicamento, né? Gente, o que é medicamento? Eu posso considerar a maioria das coisas que eu compro na farmácia medicamento, ou aquele suplemento vitamínico e tudo mais já não é medicamento, fitoterápico, porque, assim, na minha farmacinha tem tudo, entendeu? Eu vou tentar eliminar minha farmácia, o recado está dado, mas o que eu posso considerar medicamento? Quem quer responder? Posso responder, assim, a lei, ela define bem, né, mas a diferença da lei e da compreensão do consumidor é uma distância muito grande, né, mas a gente tem um município, por exemplo, que nos obrigou a recolher embalagem de shampoo, né? Então é um cosmético, né? Não faz nenhum sentido, então você tem que classificar direitinho isso, porque para embalagem de shampoo tem outro programa, é outro setor, é outro tipo de compromisso, etc. e tal, né? Aerosol, por exemplo, o pessoal assim, tem uma preocupação muito grande. Aerosol, se for um aerosol de medicamento, é claro que deve ser levado à farmácia, né? E lá ele é separado, ele não vai no mesmo coletor. E não vai por quê? Porque esse material vai para incinerador, né? E o spray, né, que está sob pressão, ele explode quando você coloca no incinerador e pode danificar, inclusive, o forno, né? Então, tem um risco à saúde. Então, assim, eu acho que suplementos, isso é considerado medicamento, tá? Mas, por exemplo, cosméticos, não. Aqui tem uma pergunta no chat aqui sobre acetona vencida e álcool vencido, não podem ser colocados no coletor, né? O caso que o Roxo comentou da seringa de insulina, nós tivemos um caso, para que os nossos colegas que estão aqui conosco no painel possam entender a gravidade do que é isso, mas nós tivemos um funcionário que teve a mão perfurada por uma agulha de insulina, que não deveria estar lá. Então, apesar do saco que é utilizado no coletor, é um saco muito forte, né? Ele foi projetado para isso, para evitar acidentes. Aquele funcionário se acidentou, foi perfurado, ele teve que fazer um tratamento para isso. Então, assim, não pode, isso realmente tem um risco muito grande, porque parece só uma seringa, mas soma aí 10, 15, 20, né? Então, é o que o Roxo comentou, se tem ali um orifício, a gente já achou pilhas e baterias dentro desse orifício, só não achamos lanche, né? Você acha depois. Então, ele foi feito com uma boca específica para a pessoa não enfiar a mão, né? Existe muitas vezes, as pessoas chegam e falam, comprei esse medicamento, sobrou no tratamento, está novinho, está na validade, né? Chega lá na farmácia e devolve, achando que aquilo será vendido. A gente nem pega, né? Orienta, fala, vai lá, descarta, retira a bula e a embalagem e coloca de um lado e o blister, né, com o medicamento, coloca do outro. Então, tem que tomar todos esses cuidados. Então, nem tudo é remédio, tem que tomar bastante atenção. O cosmético é outra linha, é outra situação, mas o suplemento vitamínico, de fato, é encarado como um dos produtos que podem ser descartados, sim. Redondo, você estava falando da seringa de insulina e a ampola de insulina, pode descartar lá no coletor? A ampola, sim. Ela não é perfurante, ela não é cortante, né? E ela é um medicamento.
Mas a seringa com agulha, não, de jeito nenhum. Tem uma pergunta que, assim, a gente está vendo o movimento do varejo, né, das farmácias, de colocarem os coletores. E a indústria, como que ela tem entrado no jogo também, né, ajudado na comunicação, se envolvido nisso? Tem feito esse papel ou não? Flávia, essa é uma ótima pergunta, porque na minha fala tentei demonstrar um pouco a complexidade, porque que o setor até agora, de todos os membros da cadeia, ainda não, até esse momento, não tinha sido se organizado por conta de toda a complexidade. A indústria farmacêutica, ela fez alguns projetos até 2019, 2020 passou a discutir a dialogar com a CETESB para implementar em São Paulo, mas foi feito um projeto piloto em São Paulo, foi feito um projeto piloto no Paraná também, foram 2 anos para buscar experiência, porque uma das regras é você ter viabilidade técnica e econômica. Como não tive experiência do ponto de vista da indústria, o varejo tinha, né, por decisões independentes, mas ainda não havia um diálogo entre esses setores. Então, a indústria fez 2 projetos piloto em estados distintos para gerar informação, para aí sim começar a dialogar e ter essa relação e informações sobre o setor para poder melhorar a questão da legislação. Até porque, acho que até uma das perguntas é a questão da campanha, né? A indústria, até esse momento, existe no projeto da CETESB e federal campanhas para que o consumidor tenha informação, isso vai ocorrer, tá? Isso é certeza. Só que a indústria não poderia sozinha fazer campanha e depois o varejo arcar com a consequência que é a alta demanda da entrega do produto. Então, isso precisava ter essa conexão entre todos esses players para que, então, aí sim, aí tenha a divisão de custos, né? E isso é importante, as pessoas precisam entender que só tem viabilidade se os custos estiverem de forma compartilhada, também junto com a responsabilidade. Por isso que não pode outro tipo de produto, que ainda que seja adquirido no varejo, não pode ser descartado junto. Por quê? Porque são outros setores que têm a mesma responsabilidade que a indústria farmacêutica, que o setor de medicamento, mas são outros setores. Questão de shampoo, questão de embalagem em geral. Então, isso é importante que a sociedade entenda que cada grupo de empresas precisa ter a sua responsabilidade. Então, a indústria farmacêutica ela teve os 2 projetos pilotos, então gerou essa informação, mas ficou bastante restrito porque não poderia sobrecarregar o varejo por conta de campanhas, vamos descartar, mas aí, como os projetos até então eram exclusivamente do varejo, ficaria eles sobrecarregados com a demanda. Por isso que, até esse momento, mas os projetos para a CETESB, isso já está no termo de compromisso, tem no decreto também, então as propostas que tenham campanhas periódicas para que as pessoas entendam como fazer, quando fazer, né? Porque as drogarias vão estar preparadas para receber essa alta demanda. Uma das sugestões até aqui que o pessoal tem dado e perguntado é por que não, né, já nas embalagens virem a informação, né? Isso aqui você pode descartar no reciclável, isso aqui você pode colocar na farmácia, né? Nos coletores. Então, acho que assim, tem ainda um trabalho grande da indústria, né, para ser feito. As embalagens é um pouco complicado porque ela é regulamentada, o layout dela é regulamentado pela Anvisa. Então, todo tipo de informação, as bulas, quando você abre aquele pergaminho, é gigantesco uma bula, porque são as informações que a Anvisa entende do ponto de vista de segurança do produto é necessário. Então, tudo depende, qualquer tipo de informação que vai para a caixa, na embalagem secundária, na embalagem primária e até mesmo na bula, isso tudo é regulamentado pela Anvisa. Então, do ponto de vista do descarte em si, talvez essa uma informação possa gerar conflito dentro da informação do medicamento em si. E aí talvez seja as campanhas. E, sobretudo, campanha no ponto de venda, que é varejo. Por quê? Porque as pessoas vão muito ao varejo, à drogaria. Não para comprar necessariamente medicamento, mas produto dermatológico, shampoo, essas. Então, essa frequência, esse ponto, nós entendemos, eu acredito que todo o grupo entende como essencial para que tenha esse diálogo, né? O farmacêutico e a pessoa do varejo vai dialogar direto com o consumidor. Não tem experiência.
E acho que isso reforça um pouco da importância da questão da educação ambiental que foi levantada ao longo do evento, né? Eu acho que a educação do consumidor é algo que tem que ganhar cada vez mais velocidade e a gente ter esse espaço mesmo para tirar dúvida, né? Porque eu acho que isso que é importante. Evidente. Não, porque assim, o varejo é ótimo para fazer informações de promoção, né, de lançamentos. Então, acho que assim, a gente tem que usar também esse espaço para uma educação, né? Então, mas eu acho que eu entendo o que você traz da Anvisa. Eu acho que a Anvisa é um órgão que a gente também tem que questionar bastante, porque nada pode, né? Tem várias informações que eu acho que a gente poderia avançar, é muito rígido, né? Eu entendo até alguns parâmetros, mas eu acho que poderia ter uma flexibilidade aí, né? Tem uma pergunta, assim, no meu bairro tem aproximadamente 15 ou 20 drogarias, somente uma aceita, tem o programa de descarte. Por que isso? Aumentar um pouco, né? Assim, eu vou falar da rede que eu trabalhei por 2 anos ali organizando. A gente usou um critério, né? Existe uma questão também de distanciamento entre pontos. Lembra do equilíbrio de custo que o Itamar comentou? A gente também considerou isso dentro do nosso planejamento. Então, o planejamento que nós utilizamos foi cobertura 100%. Então, o consumidor naquela cidade, respeitando também o decreto e o próprio edital de chamamento que define o número de pontos. Então, existe uma regra, o número de pontos por habitante em cidades com número de habitantes acima de tantas pessoas. Essa é uma regra básica, que dá aí perto de 5.000 pontos no Brasil, né? Particularmente essa rede que eu auxiliei a montar o projeto, ela tem 2.000 e tantos pontos no Brasil todo, em 23 estados, 24 estados já. Mas, ou seja, dos 2.000 e tantos pontos, 1.900 já recebem. Então, quando uma nova loja é aberta, a equipe de expansão observa qual é a loja mais próxima que tem aquele coletor. Se ela tiver num raio de até 300 a 500 metros, então eles escolhem uma loja que tem um ambiente físico que permita a instalação do coletor, porque ele ocupa um certo espaço em loja para justamente ficar confortável, mas que possa atender aquelas lojas do entorno. Se for uma região que o volume é muito alto e, eventualmente, aquele coletor é saturado muito rapidamente quando ele entra em operação, aí, então, é feito também uma distribuição para que outras lojas recebam, para que também a operação não fique caótica, porque esse material depois, como o Roxo colocou, quando ele atinge 70% do volume, tem lá até um visorzinho no coletor para facilitar a operação, o farmacêutico, com todo o cuidado, tem uma orientação direitinha, ele retira, coloca um lacre, pesa, e depois esse material fica guardado na área de apoio. Então, se a loja é muito pequena, a área de apoio também é pequena. Sim. Então, aquela loja dificilmente receberia o coletor, porque ela não tem um espaço físico para receber, né? Então, aquele espaço da loja que tem um espaço mais generoso é que vai receber aquele coletor num raio entre 300 e 400 metros. A gente definiu ali essa regra para justamente otimizar custo, mas também permitir que o consumidor tenha acesso. Então, esse é um ponto que nós utilizamos. Tem um número que o Itamar comentou, o número de farmácias. São mais de 80.000 farmácias no Brasil. Nossa. Né? De grandes redes, ou independentes, ou ligados a distribuidores. Então, é um setor que tem uma alta complexidade para conseguir equilibrar tudo isso, né? Então, é claro que a iniciativa de algumas redes de implementar os coletores inicia esse processo que o Itamar colocou, porque se os coletores não existem e se faz uma campanha, o consumidor leva aonde? Né? Então, em algumas farmácias, às vezes eu já presenciei da pessoa chegar com o medicamento e o farmacêutico ou o gerente da loja levar para os fundos, né? E o Roxo já falou, isso não é recomendável, porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Nós estamos falando de medicamento, né? Então, existe um princípio dentro das questões ambientais chamado princípio da precaução. Se a gente olhar um blister, o que é um blister? Ele é plástico e alumínio, 2 materiais altamente recicláveis, né? Então, por que eu não posso reciclar isso? Uma coisa é pegar um blister e destinar para reciclagem, outra coisa é pegar 1 tonelada de blister que tem resíduos de medicamento ali dentro, que eu posso expor as pessoas que vão reciclar esse material. Então, de forma alguma, ele pode seguir para reciclagem. Então, essa questão, por que não tem um ponto, naquela região tem 5 farmácias, mas só uma tem, ou 2 tem,
justamente por essa questão de otimização de pontos de coleta. Muito bom. Redondo, você mencionou essa questão do blister, e isso para mim levanta um ponto que é super interessante, no sentido de, vocês conhecem já tecnologias, enfim, soluções para buscar, porque é o que você disse, é diferente da gente olhar uma cartelinha, um blister e uma tonelada, mas pensando que o plástico, o alumínio, eles são descartáveis, já existem iniciativas, alguma coisa, até pensando em ecodesign, então, antes de eu colocar o produto no mercado, eu vou usar um material que seja mais fácil fazer essa separação. Vocês conhecem alguma iniciativa nesse sentido? Acho que o Roxo vai complementar, mas eu te diria o seguinte, que vamos olhar o caso da caixinha de leite, né, de longa vida. Ali tem papelão, tem plástico e tem alumínio, por isso que aquele produto dura tanto tempo, né? Ele é quase que blindado ali. E existe tecnologia que hoje separa, né, os 3 materiais sem nenhuma dificuldade, mas levou muitos anos, né, para chegar nessa tecnologia. O caso do medicamento é um caso de saúde pública. Então, pelo princípio da precaução, mesmo que eu tenha tecnologia que separe o alumínio do plástico, porque são materiais que eles têm temperatura de fusão completamente diferente, e seria possível, existe o princípio da precaução pelo resíduo de medicamento que ali está, né? Então, hoje, os órgãos ambientais não permitem a reciclagem, então nós não temos hoje uma tecnologia. O Roxo, que pesquisa isso o tempo todo, pode complementar, Roxo. Quando eu viajei para conhecer o que existia de programas no exterior, eu conheci o programa da Valor Med de Portugal, que já tinha 7 anos de trabalho de recolhimento de medicamentos da população. Portugal, como vocês têm uma boa noção, é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, e eles conseguiram lá fazer uma logística de que todos os pontos que coletam, eles trazem para um único local, gerando uma massa suficiente de produtos que depois, exatamente, de 7 anos, é que conseguiu chegar no ponto de equilíbrio para valer a pena o esforço de você separar o medicamento das embalagens, então medicamento separando das embalagens primárias, descontaminar estas embalagens, né? Então pega um vidrinho de xarope, você esvazia, descontamina, lava e depois você recicla esse vidro. Então, vocês imaginam um país como Portugal, que tem o tamanho do estado do Rio Grande do Sul, né? Demorou 7 anos para que uma logística acontecesse, para que isso chegasse no empate. Aqui no Brasil, com um país continental, que a gente estava ouvindo falar há pouco, né? Ele é praticamente impossível, a não ser que a gente tivesse muito tempo, muito investimento, né, para fazer um tipo de tratamento desses. Ou seja, que quer dizer que existe tecnologia, como o Redondo deu o exemplo de uma embalagem de leite, né? Mas porque tem uma massa muito grande, né? E recolhe com muita quantidade, são toneladas e toneladas. E o medicamento, pessoal, não é tanto assim que vence. É que ele contamina bastante, mas não são essas... ele não é comparável com a massa da embalagem, com a massa do eletroeletrônico, né? Então, qual é o problema do medicamento? E daí, já respondendo a algumas perguntas, mas por que tem só um ponto quando tem 20, complementando o que o Redondo falou? Porque, às vezes, você tem que mandar uma empresa específica, uma empresa que tem que ter uma licença, lá no cantinho do Brasil, para colocar um ponto de coleta que vai coletar 1 quilo em todo mês, entendeu? E aquele 1 quilo, nós temos aí atendimento no interior do Pará, em alguns locais, que custa R$700
transportador ir até lá e buscar 1 quilo, né? R$700 é o mais barato, ainda depende da maré, da lua, para atravessar a balsa, enfim, não é algo muito simples, não, quando a gente fala de medicamento. E só outra coisa que às vezes nos perguntam também, se o medicamento veterinário está incluído, né? E neste decreto que foi escrito, o medicamento é só de uso humano. Tá? A cadeia ainda da indústria de veterinária vai ter que se organizar para gerar uma solução. Tá certo, Itamar? Aproveitando, você está falando do veterinário, o descarte de hospitais e clínicas, eles não podem ser feitos no programa do descarte consciente ou podem? Isso é uma boa pergunta que colocaram, inclusive, no chat, não só de clínicas, mas um condomínio, por exemplo. Ele quer coletar para os seus consumidores. Como eu disse no começo da minha aula, né, o consumidor tem a sua responsabilidade. Você tem que impetrar ele a esta responsabilidade dele levar, né, o resíduo para ser descartado. Você não pode colocar ele numa zona de conforto para ele não cumprir com a sua responsabilidade. Claro, o condomínio pode fazer isso? Pode, mas o condomínio, então, tem que ter um coletor apropriado e, por custas dele, dar um destino correto, adequado para isso. O que ele não pode é colocar dentro de um sistema de logística reversa, né, a competência de pegar esse medicamento e levar para uma farmácia. E isso, de vez em quando, acontece, claro que não um condomínio levando para uma farmácia, que é muita coisa, né? Mas, sem dúvida, algumas clínicas, às vezes, em vez de cumprir com o próprio papel dela, dar um destino correto, ela encosta um saco na farmácia, o que onera e tira o espaço, né, do consumidor, né, porque a gente está tratando do consumidor. Então, quando você pega uma instituição, um condomínio, uma clínica, mesmo um consultório médico, ele tem dentro do plano de gerenciamento dele uma obrigação para dar destino. Então, ele não pode ocupar esse espaço que é do consumidor, que, por sua vez, né, tem a sua obrigação de levar até o ponto. Ótimo. Tem uma aqui muito boa, uma pergunta. Quando eu levo medicamento à farmácia... Essa daí que eu ia falar agora, eu adorei essa pergunta. A mocinha da farmácia diz que eu não posso descartar sem medicamento, vazio. Qual lei eu devo citar que sim, eu posso descartar? Eu devo descartar, na verdade? A primeira, assim, a mocinha tem que estar bem melhor orientada, né? Está desorientada ali na loja. Né? Mas pode citar o decreto 10.388, ela não vai entender nada também. Mas, o correto é insistir, né? Porque existe uma legislação para isso e ela é obrigada a receber, sim. Né? Então, o que a gente não recebe nas lojas são, por exemplo, remédios de clínicas, de hospitais, porque existem canais específicos para isso. Teve uma questão aqui também sobre o SUS, né? O SUS tem o seu ponto de coleta, então aquela seringa que não pode ser entregue na farmácia, ela pode ser entregue no posto do SUS. Tá? Então ali a prefeitura vai fazer a coleta, por isso que naquele gráfico que eu coloquei no início tem lá a prefeitura, que a prefeitura também tem está o seu dentro papel desse circuito, porque ele tem lá os postos de saúde, eles têm uma contratação específica, ele tem um prestador específico e no fundo a loja, a farmácia, ela deve receber do consumidor final. Né? O que o Rocha comentou aqui, não dá para um condomínio aparecer com um caminhão na porta da farmácia e falar, está aqui o caminhão de lista para você reciclar, né? Não é para isso, né? Ele está ali na coleta individual. Mas a mocinha da farmácia está melhor orientada, ela tem que receber sim. Muito treinamento para as mocinhas da farmácia, não? E para a gente finalizar, acho que tem uma muito boa aqui também. Já pensaram em locais de descarte fora da farmácia para ser realmente uma campanha e não só cumprir a lei? Acho que já pensamos. Eu acho que isso nós três já pensamos, né?
É possível, inclusive, em decreto, existir campanha assim. Eu acredito que locais com um número de habitantes menores do que 100 mil, como previsto no decreto, deverão ser organizadas campanhas de coleta no mês de janeiro num lugar, no mês de fevereiro no outro, né? E aí nós vamos sentir se a frequência é anual, se é semestral, mas sim, campanhas são necessárias, desde que muito bem controladas, rastreadas. A campanha deve se reportar a um grupo de trabalho que é hoje o grupo responsável, chamado GAP, que é um grupo destas entidades, né, que organizam. Então, da minha parte é isso. Não sei se o Itamar quer complementar a respeito disso, ou campanha, acho que a gente lá na drogaria não faz, a gente costuma ter ponto fixo, né? Eu acho que, primeira questão por que não parece que nós estamos fazendo só por conta da obrigação, né? Há uma mudança, né? O varejo fez ao longo de muitos anos de forma espontânea, a partir da espontaneidade alguns municípios legislaram e acabou criando uma obrigação, mas nesse momento de obrigação nós precisamos ter um controle de como vai ser o sistema de implementação. Então nós temos uma base legal que realmente é um dever, né, do ponto de vista legislativo, mas é um dever do ponto de vista empresarial, né, dos novos negócios. Hoje, o negócio que não tem a responsabilidade social e ambiental inserido no seu valor, certamente está fadado a desaparecer no curto espaço de tempo. Então, isso vai acontecer. Nesse momento de implementação, por conta de obrigação, é preciso que haja um controle maior. Por isso que nós falamos, não é tudo que vai ser descartado, o condomínio não precisa levar, porque senão há uma sobrecarga muito grande sobre todas essas participantes e se perde o controle. Na questão de fora da drogaria, é importante pensar que qualquer que seja o lugar de descarte, é preciso que tenha um profissional habilitado para orientar a pessoa. Então, a drogaria e a farmácia, ele é o ponto fundamental. Mas quando você tiver campanhas específicas, aí você pode eventualmente fazer no hipermercado, que o espaço é maior, mas aí você vai ter pessoas, né, um grupo de profissionais vão ser dirigidos a esse local e vai orientar, mas sempre vai ter que ter um farmacêutico, por exemplo, um profissional habilitado, para que haja orientação. Por isso que no dia a dia não é possível você tirar da drogaria ou da farmácia por conta da ausência desse profissional, você não tem como alocar, mas em campanhas específicas sim, aí você coloca no lugar específico, coloca o profissional adequado. Aí você faz uma campanha de massa e leva toda essa coleta centralizada em momentos específicos. Aqui tem uma sugestão. Desculpa, pode ir, Redon. Não, imagina, só fazer um comentário do que o Itamar falou, citando de algumas outras cadeias, né? Aqui é um risco de saúde pública, né? Então, citando um exemplo da cadeia eletroeletrônica, por exemplo, o pessoal achava que tinha ouro lá dentro, né? Produtos que são valiosos, né? Resíduos de celulares, etc. e tal. Então, tem fotos hilárias no Portugal do pessoal entalado em coletor tentando pegar um celular de volta. E aqui no Brasil, aqui na região de Campinas, nós tivemos um coletor que foi roubado inteirinho. Chegaram lá, pegaram o coletor inteiro, botaram numa picape e levaram embora. Estava numa praça de Campinas para justamente atender a população. Então, imagina isso acontecendo com um coletor de medicamentos, né? Porque o cara acha que tem um medicamento controlado ali dentro, né? Alguma coisa que vai procurar, porque realmente é um processo de segurança mesmo da saúde pública, né? Então, tem que ter um profissional orientando, e mesmo orientando, vocês viram que ainda pode ter um descarte errado, que pode gerar algum risco à saúde das pessoas que estão ali zelando para que esse material tenha um destino ambientalmente correto, né? Muito bom. E tem aqui uma sugestão que tenham vários pontos de coleta nos shopping centers, porque é um ponto de muito fluxo e todas as drogarias deveriam ter. Não sei se hoje elas têm, dentro desse mapeamento, se realmente é um ponto de fluxo que dê para instituir. Mas fica aqui um pedido e uma pergunta das pessoas. Por que não? Acho que... As lojas em shopping normalmente têm, né? Agora com a época de pandemia, os shoppings fechados, de fato, teve um comprometimento do acesso, né, para esse público. E tem que seguir a regra do shopping também, tá? Existem regras de condomínio também do shopping que a farmácia tem que seguir.
mas normalmente é um ponto bastante demandado e é considerado, sim, na parte de distribuição dos coletores. Muito bem. Álcool gel pode ser colocado no coletor? Em tempos de Covid é boa pergunta. Se for resíduo, sim, mas não é. Se tiver resíduo de álcool, melhor não. Não deve. Não deve. Mas ele é um produto não considerado medicamento, tá? Mas ele é um produto perigoso, né? Também. Ele não Ele é é um produto perigoso, é inflamável, ele não deve ser depositado no coletor de medicamento. Ele não é considerado medicamento. Lembrando que a destinação hoje é incineração. Então, é um produto inflamável que vai para incineração. Então, não é recomendado. Mas, gente, imagina o que deve ter de álcool gel no aterro, não? Nem fala, tem coisa muito pior, viu? Não, sim. Eu não quero nem falar dos outros. Se tiver no aterro, eu ainda tô feliz. O bom é que não vá pro lixão, né? Porque a gente ainda tem bastante. É verdade, não. É que eu me abstive dos lixões. Eu tô assim numa... Não, tá diminuindo. Eu tô numa visão bem apreciativa, assim, que a gente tá indo pro caminho. Bom, gente, eu queria agradecer. Foi, olha, o último painel de hoje e com tantas perguntas e com uma audiência muito boa aqui, porque realmente é um tema que gera muita dúvida. E eu acho que a gente conseguiu esclarecer que, sim, a gente pode chegar nas farmácias, verificar se tem um coletor, descartar os nossos medicamentos com ou sem, né, separados. E caso não tenha, a mocinha da farmácia ou os sites das farmácias deveriam indicar. Se não, o descarte correto também é um site que a gente pode estar acessando. Certo? Acho que é isso, né, Dani? Não, eu acho que é isso. Dúvidas esclarecidas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Super obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada, brigadão. Tchau, boa noite. Até a próxima. Até mais, boa noite. Boa noite. Daniela, muito boa a sua moderação, muito bom o nosso papo. Muito obrigada também pela sua participação, por todo o voluntariado também no nosso GT, no Lixo Zero da Abraps. Imagina, tá bom? Flávia, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada.